A parábola do semeador e os solos do coração. Em um dia comum, enquanto uma multidão se reunia ao redor de Jesus, à beira do mar da Galileia, ele subiu a um barco para ensinar, deixando a multidão na praia. Entre as várias lições que transmitiu, destacou-se a parábola do semeador, uma narrativa rica em simbolismo e reflexões espirituais. Jesus começou dizendo que um semeador saiu a semear, espalhando a semente generosamente. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em terrenos pedregosos, outras ainda entre os espinhos, e, por fim, algumas caíram em boa terra. Embora o cenário fosse simples, sua mensagem continha camadas de significados que ecoam até os dias de hoje. Essa parábola não apenas ilustra a generosidade do semeador, mas também convida cada um de nós a analisar o solo do próprio coração, questionando como recebemos e reagimos às oportunidades espirituais que nos são dadas. Refletir sobre essa história nos leva a um exame profundo de nossas escolhas e atitudes diante das bênçãos e desafios que cruzam nosso caminho. As sementes que caíram à beira do caminho foram pisoteadas e, antes que tivessem qualquer chance de germinar, os pássaros as devoraram. Aqui, Jesus nos faz refletir sobre os corações endurecidos, aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem ou não a acolhem. É um cenário que se repete em muitos momentos da vida. A superficialidade com que lidamos com ensinamentos profundos, permitindo que eles se percam antes de fazerem qualquer diferença. A palavra de Deus, quando não encontra um terreno fértil no coração, é rapidamente roubada pelas distrações, dúvidas e tentações do mundo. É como alguém que ouve uma bela melodia, mas não para apreciá-la ou refletir sobre sua mensagem. Quantas vezes em nossa vida nos encontramos apáticos às oportunidades de aprendizado ou crescimento espiritual por estarmos distraídos ou resistentes? A beira do caminho não é apenas um lugar físico, é um estado de espírito, uma metáfora para os momentos em que deixamos de priorizar o que realmente importa. Ser o caminho endurecido não é uma condenação, mas um chamado para que revisemos nossas posturas e busquemos amolecer os solos de nossos corações. Com frequência, essas distrações podem se manifestar em formas sutis, como a pressa do dia a dia ou a busca incessante por prazeres momentâneos que nos afastam de reflexões mais profundas. Transformar este solo requer paciência, uma atenção especial às influências que deixamos moldar nossa percepção e uma determinação consciente de abrir espaço para o que é eterno. Depois, Jesus falou sobre as sementes que caíram em terrenos pedregosos. Essas sementes brotaram rapidamente, pois o solo era raso e a umidade inicial favoreceu o crescimento. Contudo, quando o sol surgiu, essas plantas murcharam e morreram, porque não tinham raízes profundas. Essa parte da parábola nos convida a pensar sobre a superficialidade com que, por vezes, nos relacionamos com a fé ou os ensinamentos espirituais. É fácil nos empolgarmos inicialmente, sentirmos uma euforia passageira ao ouvir palavras inspiradoras, mas, sem raízes profundas, não conseguimos sustentar essa fé diante das provações. É como construir uma casa sobre a areia, ela não resiste às tempestades. A ausência de raízes representa uma fé que não é acompanhada de prática ou reflexão constante. Quantas vezes nos deparamos com dificuldades e, em vez de buscar força naquilo que é eterno, nos deixamos abalar? O terreno pedregoso simboliza as escolhas rápidas e emocionais que fazemos sem considerar suas implicações profundas. É um lembrete de que fé, assim como qualquer relacionamento significativo, exige cuidado, paciência e comprometimento para crescer de forma saudável e resiliente. Imagine uma árvore que enfrenta ventos fortes. Suas raízes profundas a mantêm firme, enquanto as árvores de raízes superficiais são arrancadas. Assim é o coração que precisa de profundidade para suportar os desafios da vida. Cultivar essa profundidade requer não apenas tempo, mas também uma disposição sincera de abrir mão de superficialidades que, muitas vezes, nos distraem do que realmente importa. Cada pequena decisão tomada no presente contribui para o fortalecimento ou enfraquecimento de nossas raízes espirituais, moldando nossa capacidade de resistir às adversidades futuras. Jesus então mencionou as sementes que caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos, crescendo junto com elas, as sufocaram. Esses espinhos representam as preocupações do mundo, o engano das riquezas e os desejos desenfreados que competem com a palavra de Deus em nossos corações. O que isso nos diz sobre nossas prioridades? Somos muitas vezes como um campo cheio de espinhos,
onde as distrações da vida moderna sufocam aquilo que realmente importa. Quando estamos mais preocupados com nossos bens materiais, status ou prazer imediato, acabamos deixando de lado o cuidado com nosso espírito. Um coração dividido dificilmente pode florescer plenamente. Os espinhos não aparecem de forma abrupta, eles crescem lentamente, invadindo o espaço e se enraizando. Pequenas distrações podem parecer inofensivas no início, mas, com o tempo, acumulam-se e ocupam áreas significativas de nossas vidas. Essa imagem nos alerta sobre como pequenos descuidos ou escolhas aparentemente inocentes podem sufocar nossa conexão com o divino, comprometendo o potencial de nossa alma. É necessário, portanto, uma vigilância constante para identificar os espinhos que ameaçam nossa caminhada espiritual. Como um jardineiro dedicado remova as ervas daninhas para proteger suas plantas, assim também somos chamados a remover as influências negativas e as preocupações excessivas que impedem nosso crescimento espiritual. Esses espinhos podem ser, muitas vezes, fruto de nossas próprias escolhas, sejam elas grandes ou pequenas, e demandam esforço constante para serem removidos. Reconhecer e trabalhar para eliminar esses espinhos exige coragem, comprometimento e uma visão clara do que realmente importa em nossas vidas, lembrando-nos de que o verdadeiro crescimento espiritual nasce de um coração descomprometido com superficialidades. Se essa mensagem está tocando o seu coração, aproveite para deixar o seu like, compartilhar com alguém especial e comentar o que você está achando. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa palavra de fé e esperança. Por fim, Jesus contou sobre as sementes que caíram em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e produziram frutos. Algumas 30, outras 60, outras até 100 vezes mais. Essa boa terra representa os corações que ouvem a palavra, a compreendem e a colocam em prática. Um coração receptivo e disposto a ser transformado é como um campo fértil, onde as sementes crescem vigorosamente e trazem bênçãos não apenas para si, mas também para outros. Jesus nos lembra que o fruto de uma vida espiritual bem cultivada não beneficia apenas aquele que o produz, mas espalha impacto positivo à sua volta, como uma árvore que dá sombra e alimento a quem se aproxima. Esse processo de frutificação não é instantâneo, ele exige esforço contínuo, humildade e dedicação para superar os desafios que inevitavelmente surgem. A boa terra é mais do que um solo fértil, é a combinação de intenção, ação e persistência. Para que o coração se torne essa terra, é necessário trabalho árduo: arar, regar, nutrir e proteger. Cada pequeno gesto, como um ato de bondade ou uma oração sincera, contribui para enriquecer o solo do nosso espírito. O crescimento das sementes não depende apenas do potencial da boa terra, mas também de como a cultivamos. Assim como um agricultor experiente planeja cada etapa de sua colheita, também somos chamados a planejar nossas ações para que nosso solo permaneça fértil e produtivo. As bênçãos que nascem dessa boa terra são multiplicadoras, pois cada fruto contém em si sementes capazes de gerar novas colheitas, criando um ciclo de abundância e generosidade que transcende a vida individual. A parábola, à primeira vista, parece apenas uma história simples sobre agricultura, mas, em essência, é uma profunda meditação sobre os diferentes tipos de corações e as maneiras como recebemos e respondemos à palavra de Deus. Os solos mencionados não são apenas estágios fixos, eles representam diferentes condições que podem coexistir dentro de cada um de nós. Podemos ser, ao mesmo tempo, o caminho endurecido, o solo pedregoso, o campo com espinhos e a boa terra. A questão é: que tipo de solo desejamos cultivar em nossos corações? Estamos dispostos a limpar os espinhos, remover as pedras e suavizar o solo endurecido para permitir que a semente divina floresça plenamente? Essa é uma jornada contínua, que exige autoconhecimento e disposição para mudar. O trabalho de cuidar do coração é, de certa forma, semelhante ao de um jardineiro. Requer atenção, dedicação e paciência, pois os frutos não aparecem de um dia para o outro. Refletir sobre essa parábola é uma oportunidade de nos questionarmos: como estamos reagindo às sementes que Deus lança em nossas vidas? Estamos permitindo que as distrações, preocupações e superficialidades nos impeçam de crescer? Ou estamos nos esforçando para preparar nossos corações como boa terra, prontos para receber e dar frutos? O semeador continua a lançar as sementes com generosidade, mas o crescimento depende de nós. Assim como um agricultor cuida do solo, somos chamados a cuidar de nossa alma,
garantindo que ela esteja pronta para receber aquilo que vem do alto. Em cada decisão, em cada pensamento, reside a possibilidade de transformar nosso terreno interior em um lugar onde as sementes possam florescer plenamente. A cada dia, temos a oportunidade de tomar decisões que enriquecem o solo de nossos corações ou, por outro lado, deixando empobrecido. Reconhecer essa responsabilidade é o primeiro passo para a transformação. Que possamos, então, trabalhar para sermos a boa terra, permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nossas vidas e produza frutos que glorifiquem o Senhor e abençoem aqueles ao nosso redor. Essa parábola, assim como as sementes, contém o potencial de transformar vidas. Resta a nós decidir como a acolheremos. Cada decisão, cada atitude e cada pensamento podem ser uma forma de preparar o terreno ou deixá-lo estéril. Afinal, o semeador não desiste, ele continua a lançar as sementes. Cabe a nós, portanto, decidir o que faremos com elas. Que possamos nos tornar não apenas receptores da palavra, mas também exemplos vivos do fruto que ela é capaz de produzir. E, ao espalharmos esses frutos, que outros também sejam inspirados a cultivar seus próprios campos espirituais, perpetuando o ciclo de transformação e esperança, garantindo que o impacto positivo da boa terra se expanda em ondas contínuas, tocando vidas em diferentes lugares e tempos. Cada esforço feito para cultivar esse solo espiritual não é apenas um ato pessoal de fé, mas um legado que pode ressoar por gerações.